Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus vos abençoe. É um privilégio, uma alegria poder estar falando um pouquinho mais das coisas maravilhosas da graça de Deus, da sua misericórdia e da sua gloriosa, bendita palavra. Desta vez queremos falar sobre a consciência e a lei. Possivelmente teremos duas programações sobre este assunto, né? Para que não tenhamos que ficar correndo muito, para que haja um bom entendimento. Portanto, vamos tomar na abertura aqui o capítulo 9 da carta aos Hebreus. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ele teve a sua função, mas nunca jamais pôde aperfeiçoar uma alma. Então vamos ver o que o escritor inspirado escreve aqui, com bastante conhecimento de causa. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, aos quais pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto preparado, que era uma figura do santuário celestial, ao qual Deus ordenou a Moisés que deveria fazer sem nada de diferença, conforme Deus mostrou. É um tipo? Sim. Por que as pessoas gostam de torcer a Bíblia, interpretá-la segundo a sua inteligência? Moisés não podia fazer isso. Não, isso aqui vai ficar melhor. Ao invés de tomarmos vinho, vamos tomar suco de uva que não tem álcool, quando a Bíblia diz que é para se usar vinho. Jesus usou vinho na Santa Ceia, mas pessoas querem modificar. Moisés não podia modificar nada. Olha, que faça tudo conforme te foi mostrado. E o que diz a Bíblia? Que nós não devemos mudar nada, nem tirar, nem acrescentar. Preste atenção. Tudo lá era tipo. Até o próprio tabernáculo era tipo de que viria um perfeito um dia. Agora vamos ao verso 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, os sacerdotes. Lembrando que os sacerdotes eram todos da linhagem de Arão, ou de Levi, melhor dizendo. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes, eram todos da casa de Arão. Os sacerdotes eram da casa de Arão. Levi tinha não só Arão como filho, ele tinha mais filhos, mas eles seriam os levitas para cuidar das coisas materiais do tabernáculo, de tudo ali.
mas como sacerdote eram somente a linhagem de Arão, também filho de Levi. Compreendido? Mas no segundo, o sumo sacerdote, agora o sumo sacerdote que era escolhido quando aquele sumo sacerdote morria, então um outro sucederia ele da casa de Arão. Mas no segundo sumo sacerdote, ele sozinho. Estão vendo que no primeiro, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, toda a limpeza e tudo que concernia ali a limpeza, mas para oferecer o sacrifício perante Deus, o sangue da aspersão, era o sacerdote, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que ele oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Então ela era um tipo. Até que viesse a manifestação do Cordeiro perfeito, do sacrifício perfeito. Até então eram sacrifícios de animais. O caminho santo, o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Vocês estão compreendendo por que as pessoas muitas vezes insistem em guardar o judaísmo? É porque eles estão ainda no primeiro sacrifício, guardando dias, santificando dias, não podem comer carnes, não podem beber isto, aquilo, mais outras coisas, e assim, guardando as luas novas, e pensando que aquilo é perfeito. Não, eles estão contrário à nova aliança. Sigamos então, assim estão os adventistas. Eles querem guardar a lei e ao mesmo tempo servir a Cristo. Vejam que há uma contradição enorme. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, então eles não podem participar do segundo tabernáculo. Agora, o que Paulo diz no verso 9? Isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência e a lei. Aqueles sacrifícios antigos, quanto no tocante à consciência, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então a perfeição só vem através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Porque aqueles lá eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Faz o culto, faz como Moisés ordenou, mas não tinha eficácia para aperfeiçoar aquele pecador penitente. Por quê? Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma, que foi trocado o sacrifício de Levi para Judá. Agora vamos ao verso 11. O sacrifício de Cristo não se repete, porque ele é perfeito e é eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto,
Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Então vejam bem, agora, o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para nós agora, vós outros. Então agora nós vamos ver lá no Velho Testamento em a consciência e a lei. Davi vivia debaixo da primeira aliança, daqueles sacrifícios imperfeitos, mas ele tinha uma consciência em relação a Deus perfeita. O capítulo 24 de 1 Samuel fala sobre Davi poupando a vida de Saul. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e de seus homens, nas faldas das penhas das cabras montésias. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. A consciência é o poder alojado dentro da nossa mente para formular juízos morais sobre nós mesmos, aprovando ou desaprovando nossas ações, pensamentos e planos, e dizendo-nos se aquilo que fizemos é tido por errado, que merecemos sofrer por isso. A consciência tem em si dois elementos: a percepção de certas coisas como certas ou erradas, e a capacidade de aplicar lei e regras e situações específicas. A consciência insiste em julgar-nos pelos mais altos padrões que conhecemos, por isso a chamamos de a voz de Deus na alma. E em certo sentido, ela o é. Quando nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor,
que deve julgar-nos? A consciência do próximo ou a nossa própria consciência? O que diz o apóstolo? Cada um julgue-se a si mesmo. Analise a você mesmo se deve ou não participar do pão e beber o vinho. A sua consciência. Mas hoje não vai dar para a gente concluir, porque nós vamos ver também sobre a consciência cauterizada pelo pecado. Mas a consciência purificada, conforme lemos que o sacrifício de Cristo assim o faz. Purificará as vossas consciências, porque é necessário que as nossas consciências estejam de acordo com Deus e não cauterizada com o pecado. E pedimos ao Senhor que abençoe a vocês e ouçam também a conclusão na segunda parte sobre a consciência e a lei. Tenham todos um bom dia, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.